Olá, sejam bem-vindos a mais um Xenocast. Hoje nós temos o prazer de ter conosco Rafael Parra, que é o sócio da Terraço. Prazer. Prazer é totalmente nosso. E Dr. Luiz Gustavo, que é o sócio fundador do Xenu. Obrigado pelo convite, Yara. Prazer estar aqui com você de novo. Obrigada, pessoal. Bom, Rafael, a ideia aqui é escutar um pouquinho sobre a sua experiência, entender um pouquinho todo esse processo que vocês passaram na Terraço, né? Hoje em dia, a Terraço é uma empresa líder aí de mercado no ramo de construção pesada, tem diversas certificações, atende muito o mercado de mineração, tem certificação ISO, GPTW. Conta um pouquinho pra gente como foi o processo da empresa para chegar nesse patamar. Bom, a história da Terraço é uma história muito longa, né? São 47 anos de empresa, uma empresa familiar, né? O Dr. Gustavo nos acompanha já há algum tempo, e uma empresa que começou com meu pai, e depois de um certo tempo, nós, os filhos, começamos a trabalhar na empresa. Especialmente eu e o meu outro irmão, chama Renato, né? Nós somos 4, então aqui você está falando com uma empresa de um pai, né? Meu pai, e ele dono, único, depois fomos trabalhar lá, Rafael e Renato, eu e meu irmão, e mais 2 irmãos que não são sócios. E a empresa foi se desenvolvendo, né, com muito trabalho, muito esforço, né, e muitos anos a gente foi crescendo e cumprindo nossos compromissos e sendo confiáveis no mercado. Acho que esse é um dos principais valores nossos, confiabilidade e eficiência, e nós então chegamos aí nesse patamar e continuamos aí nos desenvolvendo, aprendendo, crescendo, trabalhando muito, né? Que legal. Bom, vocês passaram recentemente por uma revisão na governança e eu sei que, principalmente para uma empresa de 47 anos, isso sempre tira a alta gestão do local de conforto, né? Isso sempre traz mudanças, né? Movimentação. Como foi para vocês chegarem na decisão de implementar essas mudanças da governança? Bom, para nós, à medida que a empresa foi crescendo e outras empresas foram surgindo, né, no grupo, nós temos mais algumas empresas, né, em outros setores aí da economia, que também vão muito bem, e também já com os nossos filhos, né, quer dizer, já a terceira geração, chegando aí numa fase de juventude, nós conversando muito e principalmente, né, esperamos uma fase muito boa, onde nós estávamos bem em relacionamento familiar, né, e sempre tivemos uma sociedade excelente, um relacionamento familiar excepcional, mas você precisa esperar, né? A gente esperou um momento que estava tudo ótimo, com nenhum tipo de conflito que às vezes tem na família, alguma coisa, não por causa do serviço, nada. Está tudo ótimo. Então foi nessa hora que a gente começou a conversar sobre isso, e já desde o início a gente procurou a Xenu, né, na pessoa do Dr. Gustavo, para realmente nos assessorar, nos dando orientação, nos dando realmente uma mentoria, né, para como que a gente podia abordar esses temas. São temas bem complexos e muito importantes. O que nós entendemos é que, então, com o chegar da terceira geração aí, já começando a bater na porta, a empresa grande, né, já crescendo bastante, um grupo de empresas, e a gente querendo preservar o negócio, né? Então, no nosso caso, o intuito da governança, de buscar a Xenu, foi proteger as empresas, né? E buscar realmente acomodar a família de uma maneira bastante justa, bastante equilibrada, e proteger os negócios da família. E como lidar com isso? E como que nós vamos lidar com a terceira geração que vem? Ou seja, nós já somos sucessores, né? Eu e meu irmão. E agora? E os meus outros irmãos que não são sócios, e os filhos deles, e os meus filhos, e os filhos do meu irmão, e meu pai, minha mãe, né? A empresa também, cabe aqui eu ressaltar que já há vários anos nós, à medida que ela foi crescendo, nós fomos profissionalizando as nossas estruturas gerenciais e de governança. Então, quando a gente veio buscar apoio com o Dr. Gustavo e Xenu e todo o time, que é excepcional, nós buscamos apoio, mas já assim, com diretorias estabelecidas, com estruturas bem mais profissionalizadas. E que depois das nossas conversas, nós aceleramos alguns processos que precisavam ainda ser feitos e continuamos nos adequando, né, a um modelo de gestão moderno, né, eficaz e de acordo com os acordos que nós firmamos.
Que interessante. É isso. Realmente é muito importante para manter a empresa a longo prazo rodando, principalmente numa estrutura familiar. Exato. Sempre é muito desafiador. Exato. O mais interessante que ele ficava sempre desafiando a gente é que, eu não sei se você lembra, o foco da conversa isto é bom para todos, né? Isso é bom para a empresa e a empresa bem é bom para a família, né? Então, quando a gente parte dessa premissa de querer proteger os negócios da família, todo mundo fica confortável. Quem é sócio diretamente, quem não é, as próximas gerações. Porque o que nós estamos fazendo é proteger receita para a família, né? É proteger o patrimônio empresarial da família. Então, são vários detalhes, né? Muitos. E dentre eles, assuntos difíceis que a gente espera que nunca vai tratar na vida, mas para fazer um acordo a gente tem que tratar, já prevendo o que um dia, que na menor e na remota hipótese, a gente poderia ter que tratar uma coisa desagradável. Então a gente esperou um momento muito favorável, sempre no intuito de proteger a família, de proteger os negócios da família, de preservar as próximas gerações, preservando os nossos negócios, as nossas empresas, né? Então foi um processo muito legal e muito útil, né, para nós. Interessante, principalmente essa percepção de esperar o momento em que a família estava bem para passar por essa mudança que gera sempre uma saída da zona de conforto. Doutor Gustavo, você que acompanhou todo esse processo, quais foram os principais desafios que você identificou e talvez até que diferentes desafios você identificou de outros casos similares que a gente cuida dentro do escritório? Bom, Yara, eu acho que primeiro falando das diferenças, a grande diferença, o Rafael já ressaltou, foi a sabedoria que eles tiveram de encontrar o momento propício, né? Eu costumo repetir isso sempre, toda vez que me chamam para falar sobre governança, eu ao final dou 3 conselhos. O primeiro é convença a alta direção da empresa de que isso é importante, porque se a alta direção não estiver engajada, nada vai acontecer. O segundo é o momento de começar. Por quê? Porque o momento de conversar, não é toda empresa que deve implantar uma boa política de governança, por incrível que pareça. Governança tem custo, dá trabalho. E então, qual é a empresa que precisa de governança? A empresa que é grande demais? Não necessariamente. Uma empresa que é grande demais só tem um sócio. Não tem filhos, pelo menos, nem perto de ter alguma idade. Ela precisa de uma governança para quê? Então uma empresa que tem muitos funcionários ou um faturamento alto, ou o que é? Não, o que define a necessidade de governança é ou uma empresa que tem muitos sócios, porque aí se estabelece a regra do jogo para todos os sócios e todos vão ficar sempre na mesma página. A governança garante um nível de informação igual para todos os sócios, as regras ficam bem definidas, então isso já exige a governança. Não importa, às vezes uma startup pequenininha com 2 ou 3 funcionários, mas que está buscando investimento, que vai ter muitos sócios, ela já precisa de uma governança, né? Por outro lado, uma grande empresa que tem um sócio só, não necessariamente. A governança, ela em primeiro lugar, ela tem o objetivo de gerar valor para o negócio, preservando o negócio, que foi uma palavra que o Rafael também usou aqui algumas vezes. Então, eu acho que a grande diferença foi que eles tiveram essa sabedoria de identificar o momento, olha, a gente já precisa de uma governança. Já estamos na 2ª geração. Dentro da 2ª geração tem irmãos que são sócios e trabalham no negócio, e irmãos que não são sócios, não trabalham no negócio, mas que vão suceder o pai em algum momento, os pais em algum momento, e que vão passar a ser sócios desse negócio, né? Como que a gente pode preservar essa empresa
preservando o interesse de todos os sócios. Qual que é o nível de informação que esses sócios que estão fora vão receber para se sentirem seguros e olharem para o negócio e torcerem pelo negócio, se sentirem parte e remarem juntos, mesmo não trabalhando ali no dia a dia, eles vão olhar para o negócio, vão ver uma transparência nas operações e vão chegar à conclusão, pô, vale a pena, meus irmãos estão fazendo um ótimo trabalho ali e eu estou tendo uma grande vantagem com isso. Então eles passam a ser incentivadores dos irmãos e não inimigos, ou não se cria uma disputa quando a governança está bem implantada e todo mundo conhece a regra, todo mundo vai seguro quando sabe a regra do jogo. Então, eu acho que esse foi o grande diferencial da Terraço. O Rafael, o Roberto, o pai dele, o Renato, o irmão, né, os sócios ali que estão no dia a dia da operação, tiveram essa sensibilidade de ver este é o momento. E que casou com um momento familiar, como ele disse, muito propício. E as coisas fluíram, então, de uma forma fácil e harmônica. Com certeza. A gente acompanha sempre, né, na TV diversos casos de empresas familiares que viram depois uma grande briga depois, seja quando morre alguém, ou até o próprio caso do Abílio Diniz, que ele mesmo relata em diversos livros que ele escreveu, a dificuldade que ele teve ali em gerir uma empresa familiar por conta de todos esses interesses de irmãos e tudo mais. Tem algum tipo de desafio específico, doutor Luiz Gustavo, que você vê quando a gente fala de implantar uma governança dentro de uma empresa familiar, por exemplo, questão de gestão de talvez ego, ou então de papéis? Há até quem defenda que a governança cria amarras e tira a criatividade do negócio e que traz mais um malefício do que um benefício. Você vê, como você vê essas manifestações? Por incrível que pareça, hoje é a segunda vez que eu ouço essa frase, Yara. Eu tive uma reunião mais cedo para um projeto que nós estamos fazendo, um grande grupo franqueador, e eu ouvi essa frase hoje na reunião, o receio de uma pessoa, de um diretor do grupo, de que a governança criasse amarras e diminuísse a criatividade. Mas isso é um mito, isso não é verdade. Todo jogo que tem regras, você imagina se o excesso de regras que tem em todos os esportes. Imagina um jogo de futebol com as regras do futebol. Isso não tira nunca a criatividade do Neymar em campo. Porque existe regra, porque ele não pode cometer uma falta, um pênalti, ele não pode chutar para o gol se tiver impedido, não tem um monte de regra. A governança, ela faz isso também, ela estabelece regras do jogo e desperta a criatividade para que o jogo seja jogado da melhor forma possível. A regra serve para isso. Vou complementar aqui, você me desculpe, mas interromper você, né, do Gustavo. Mas, no nosso caso, ela trouxe também conforto. Então, esse argumento, para mim, no nosso caso, né, trouxe conforto. Porque enquanto você não tem a regra, fica um ambiente de insegurança. Insegurança é muito ruim, né? Como é que pode acontecer isso ou aquilo? Que na hora que a sucessão começa a bater na porta, o ambiente, se não tiver regra clara, ele torna-se inseguro. E isso não é legal, né? Então, a governança para nós, ela trouxe segurança, ela trouxe um ambiente seguro, ela aumentou a qualidade da nossa relação, ela aumentou a performance e ela melhorou, ela não atrapalhou. Até porque as regras quem decidem são a família. Pois veja bem, se a família já está num conflito, é o mais difícil de fazer uma governança, porque um está querendo olhar para o seu lado, outro para o outro. Mas mesmo se ela está num conflito, e como você mesmo disse, se ela já está num conflito por ego, por várias outras razões, em geral isso, né? Infelizmente, até porque é uma mágoa, né? Porque, por exemplo, se tem uma discussão com alguém, um diretor da empresa, às vezes normal de trabalho, não tem problema, mas se eu discuto com um irmão, ele pode ficar chateado. Porque quando tem a questão familiar, existem sentimentos diferentes, né? Claro. E o que nós fizemos com a governança? Trazer conforto, né? Melhorou a nossa relação profissional muito, né? Então, eu não posso concordar, né, com essas alegações. Agora, isso acontece?
onde tem um ambiente de ego, onde as pessoas não querem mudar, elas querem continuar do jeito que está e preferem brigar. Na verdade, a governança é exatamente o contrário, é para melhorar e não é para piorar. Se for para piorar, melhor que não tenha. Exato. Agora, quando você vai da premissa, você vai estabelecer um processo desse que não é de curto prazo. Nós, que foi uma maravilha, demoramos mais ou menos 1 ano, né, doutor Gustavo? 1 ano e pouco? Foi isso aí. Até todo mundo assinar, 1 ano e pouco, de acompanhamento do advogado, mestre, doutor e psicólogo e terapeuta, doutor Gustavo, doutor Luiz Gustavo. Olha, foi muito interessante, porque conversou individualmente comigo, conversou individualmente com meu pai várias vezes, com meu irmão várias vezes, em grupo. Nunca tivemos uma discussão entre nós, mas tem uma moderação aqui, que é por isso que eu estou aqui, porque para nós foi um sucesso e muito o trabalho dele, né? O doutor Gustavo, ele sabe que eu gosto muito dele, é um amigo, a gente virou até amigo, né? Somos amigos e respeito e admiro a sabedoria dele em conduzir assuntos difíceis. Quando você chega na governança, então, para tocar num assunto difícil e ficar tudo bem, tem que ter habilidade, né? Então, estou aqui reconhecendo o trabalho. Eu te agradeço as palavras, a gente tem que descontar um pouco, porque a amizade distorce também um pouco. Mas deu certo, certo. E a gente muito satisfeito, né? Mas só para eu completar aqui, você tá vendo? Eles me deixaram livres aqui, gente, para falar. Então, vou falar, tá bom, Yara? Com certeza. Eu achei interessante o quê? Para nós, de novo, se o objetivo é o bem da empresa e das próximas gerações da família, ou seja, se o objetivo da governança não é sanar um problema, se for isso, não vai ser fácil. É até um motivo justo. Nós temos um atrito aqui, um problema, vamos criar uma governança para resolver. É um motivo justo de fazer uma governança. Pode ser uma das razões, mas se for para preservar a família, para preservar o negócio e para preservar, inclusive, o relacionamento familiar futuro, e mantendo os negócios da família bem, os problemas diminuem demais. Deixa eu acrescentar algo aqui. O interessante da governança também é que governança não existe o pacote da governança, que a gente chega para uma empresa e fala, você vai implantar isso aqui que vai resolver o seu problema. Não existe. A governança ela é construída caso a caso para cada empresa. E ela tem níveis que devem ser implantados nos momentos necessários. Um exemplo, algo sobre a Terraço que ronda o meu pensamento desde o início, quando nós conversamos, mas eu sempre percebi que aquilo não era o ponto. Hoje ainda não é um ponto, mas vai chegar um momento em que a Terraço vai precisar ter lá um outro órgão, que é o Conselho de Família. A gente usa isso muito em empresas quando a terceira geração já está na faixa dos 30, 25 talvez, dependendo da maturidade da turma, que eles começam a se interessar mais pelos negócios da família, mesmo que não estejam trabalhando nele. E aí começa toda hora, às vezes tem um primo trabalhando, um tio trabalhando, começa toda hora, cada um querendo uma informação. Meu tio, o que está acontecendo com isso? Pergunta para o primo, não sei o quê. E isso vai ocupando o tempo da empresa com um monte de gente pedindo dados, pedindo informação, não sei o quê, que é direito deles. E eles querem também participar de alguma forma, e às vezes cria aquele ciúme. Por que o filho do tio tal pode trabalhar lá e eu não estou trabalhando, e ele está ganhando dinheiro, eu não estou e tal? Quando a gente cria o conselho familiar, a gente coloca todo mundo da família dentro de um órgão, que não é um órgão deliberativo, mas é o órgão de cada família, de cada núcleo, né? Que vai fazer a interlocução com a empresa. Cada núcleo familiar? De cada sucessor ali. Isso. Então, vai haver uma interlocução com a empresa organizada. Eles vão receber prestações de contas, eles normalmente têm um papel institucional importante de preservar a memória da empresa, porque num dado momento a empresa pode abrir capital, pode receber outros sócios, continua tendo aquele conselho familiar dos fundadores, e ele tem uma responsabilidade institucional de preservar a memória da empresa, de trazer essa interlocução cultural. Então é um órgão importante para você
trazer para perto aquele pessoal da família que está solto, distante, e que por estar solto começa a ver fantasma, começa a achar que, pode ser, será que eles não estão desviando recurso? Pô, o cara comprou, meu primo comprou um carro novo e agora de onde que ele tirou esse dinheiro? Quando a pessoa está dentro de um conselho e faz parte daquilo... Inclusive das decisões, né? Eventualmente, algumas decisões... As conduções, que eu falo assim, da condução do conselho da empresa, isso, ela pode dar opinião lá no conselho. Lá no conselho. E aí ele se sente parte do negócio e só o fato de se sentir parte já é um remédio ótimo para evitar conflitos. Mas o que eu queria dizer aqui... Vai chegar a hora em que isso será possível. Então, de novo, não tem um pacote pronto da governança que tem clientes nossos que a gente chegou, olhou e falou, tem que ter um conselho de família aqui. Senão, por mais que a gente organize, em algum momento vai dar problema, vai dar questionamento. Então, vamos trazer essa turma para um órgão que está formalmente estabelecido e que ele sabe qual é o papel dele. Ele vai se sentir participante daquilo. Tá vendo, gente? Eu vou ter que fazer outra coisa daqui a pouco, então. Mas isso é ótimo, já estou entendendo. Já. Vai chegar o momento em que isso vai ser necessário. Agora eu vou te falar uma coisa aqui, pode? Por favor, fique à vontade. Eu estava lembrando aqui de alguns temas, né, de quando a gente foi estabelecendo o nosso acordo, né, de sócio. Exemplo, como entrar uma parte relacionada na empresa. Pronto, isso aí já é um pano para manga, né? Então, no nosso caso, você pode escolher o que você quiser. Quer dizer, os sócios vão definir o que eles querem. Tem uns que são mais livres, mais abertos, outros não. No nosso caso, nós somos restritivos. Parte relacionada são filhos, esposas, sobrinho, genro, nora do filho, o que for, né? Então, qualquer parte relacionada, no caso das nossas empresas, só podem entrar na empresa em cargos de gerência acima e já com experiência prévia no mesmo setor, no mesmo segmento da empresa, no cargo de gerência acima, sendo então escolhido como a melhor opção dentre as disponíveis no mercado para ser contratado, passando por todo o processo de RH da empresa. Tendo sido aprovado como o melhor candidato, aí sim, ou até antes disso, tem que ter também a aprovação unânime de todos os sócios. Vou dar um exemplo. Vamos supor, meu filho é excelente, ele pode entrar num cargo de gerência, ele é a melhor opção para as nossas empresas ou para Terraço, porque nós temos outras empresas, fizemos acordos também nelas. Nós aproveitamos e fizemos uma arrumação geral, né? Não só na Terraço, que é a maior das empresas. Tudo bem. Quando nós chegamos nesse ponto, nós pensamos assim, exemplo, meu filho é ótimo, então selecionado do cargo para gerência, tem experiência no mercado, está muito bem, o RH falou, é a melhor opção, beleza. Mas vamos supor que o meu irmão, né, ele não concorda, porque por qualquer motivo não gosta do meu filho, isso não acontece, tá? Não acontece, são super amigos, eu estou dando hipótese. Mas vamos supor que no futuro a esposa do meu irmão brigou com meu filho e meu filho tratou ela mal e pode ter acontecido um problema desse, tá? E então, o meu irmão ele tem o direito de negar, não quero que o filho do Rafael X entre na empresa. E vai ser muito desagradável isso, mas nós juntos estabelecemos por quê? Muito melhor para a empresa que o meu filho não entre, né? Do que meu filho entre, meu irmão não tendo uma boa relação com ele, que às vezes pode ser conflituosa, né? E isso aqui cria um caos familiar. E aí acaba com o ambiente de trabalho da empresa. Ou seja, nós aqui da nossa família, nós os sócios, escolhemos este modelo bem rígido, porque naquela velha teoria de melhor amarelar se precisar, porque se todo mundo der o verde, acabou. Porque você não tira um familiar da empresa fácil. Ele tem que ser excelente, tem que ser bom para a empresa. E todo mundo tem que gostar dele. Porque senão acaba com o ambiente, né? E destrói tudo. Então, por exemplo, nós fizemos isso. Tem outros temas. Isso foi difícil da gente conversar. Nós vamos fazer isso? Vamos. Tinha coisas mais rígidas ainda, muito mais flexíveis do que essa. E nós escolhemos esse caminho, né? Com a ajuda também do Dr. Gustavo. Mas foi um assunto nosso. Nós conversamos entre nós várias vezes. Aí falamos, então, Gustavo, nós resolvemos, vai ser assim. Sim. Né?
Por isso o ambiente tem que estar bom, senão não tem conversa. Uma conversa difícil não acontece quando o ambiente não está propício. Mas mesmo quando a conversa é difícil, quando você está conversando em hipótese, é mais fácil. Imagina se você tivesse que decidir isso no momento da contratação de uma parte relacionada. Aí, meu amigo, o mundo acaba. Então, por isso que é bom tratar a regra do jogo agora. Foi a regra. E outra coisa, até para a próxima geração é mais fácil. Porque, voltando ao exemplo do seu filho, se o seu filho chegar para você e falar, pai, pô, mas você não me arruma uma vaga? Eu quero trabalhar lá. Você fala, meu filho, tem uma regra aqui, ó. Não, já fiz isso. Então, eu já estou usando a regra. A regra é essa, não pensa aqui na terraça, vai pensar em trabalhar e ter experiência, vai ter seu negócio, vai trabalhar em outra empresa, estou te ajudando, estou apoiando, vamos para cima, né? Vai crescer profissionalmente, vai ter muito sucesso. Se em determinado momento você quiser e a gente quiser, ou a gente quiser, podemos te procurar. Isso. E você pode até não querer mais, que seu negócio está brilhante aí, você não quer mais isso. Mas só vai ser assim, né? Só vai ser assim. Ou seja, não tem como uma pessoa que não tem experiência no nosso mercado, da família, querendo entrar num negócio que não conhece, né? E vai trazer transtornos e custos e prejuízos. Mas quem tem cada tema difícil, né? Com certeza. Tem temas do tipo distribuição de lucro, né? Preservação de caixa, qual percentual distribui, qual percentual nós vamos guardar, até quanto, né? Como faz, são temas. Não, quem decide o quê? Isso. Qual que é o poder de cada um? O que cada sócio pode fazer sozinho? O que não pode fazer sozinho? E por aí vai. Tudo. Então, eu queria aproveitar aqui, depois de tanta argumentação, para responder para a Yara, né? Ô Yara, quem resolve as regras, né, são os donos do time aqui, né? São os proprietários da empresa, os sócios. Eles é que resolvem as regras. Tem algumas que são legais, eu percebi isso, não tenho que mudar. Mas a grande maioria de detalhes, inclusive desses que são mais conflituosos, quem vai resolver são os próprios sócios, em conjunto com o apoio do jurídico, né? Com o apoio de um excelente advogado, né? Que seja o Gustavo aqui, que seja a Xenu, né? Que nos ajudou muito, porque são assuntos difíceis, concorda? Claro, com certeza. Imagina numa mesa, eu, meu pai, meu irmão e ele aqui, e a gente conversando aqui, ele lança isso para nós. E aí é um negócio complicado, né? Você fala, mas um pensa de um jeito, um do outro, tem que ter 2, 3 reuniões dessa, nós temos que conversar entre nós. Então, em resumo, a gente é que faz as regras, por isso não precisa ter medo. Nós não vamos fazer regra ruim para prejudicar a empresa, né? Perfeito. O doutor Luiz Gustavo deve ter passado por isso também, criando a governança do próprio escritório, que você tem também um tipo de empresa, né, que às vezes não vai para frente, não passa de geração por conta desse tipo de questão. É a sua história de advocacia, né, doutor Luiz Gustavo? Nós tivemos um processo muito interessante, mas no nosso caso foi mais um processo de encontrar esse consenso em culturas tão diferentes, porque diferentemente de uma empresa familiar, querendo ou não, todo mundo tem o mesmo background, Sim. Né? Todo mundo já se conhece muito mais, todo mundo conhece a história um do outro, porque foram criados juntos. No caso do Xenu, não, nós juntamos, hoje somos 9 sócios de capital e mais 5 sócios de serviço que precisaram se adequar uns aos outros e criar essa governança pensando em como o negócio pode ser perene. Uma coisa que eu sempre colocava na mesa, talvez eu tenha até falado isso com vocês também, não lembro, mas lá, quando a gente estava construindo a própria governança do Xenu, uma coisa que eu sempre colocava na mesa era o seguinte: o Xenu tem que estar, daqui a alguns anos, o Xenu tem que estar melhor do que hoje, independentemente de nós. Então, ele não pode ficar amarrado na agenda de uma forma tal que, se um der errado, vai tudo pro brejo. E ele tem que dar certo apesar de nós. Por que apesar de nós? Porque todos nós temos um monte de defeito, de limitações, de zonas cinzentas, de coisas que nós não temos competência para fazer. Então, apesar das nossas incompetências,
o negócio tem que ser maior e melhor do que cada um de nós. Então, isso é o que a governança faz também. Se você não tem governança, o negócio para no limite da incompetência de cada um. Quando você tem uma boa governança, até a nossa incompetência está definida. Fala, quando chega nesse ponto aqui, você não vai sozinho mais não. Aí já depende do outro. Ou seja, o limite da incompetência de cada um não trava o crescimento do negócio. Exatamente. Isso aí. Perfeito. Para uma família que está começando a pensar em fazer uma governança, ou para uma empresa que não seja familiar eventualmente, mas que também está pensando em começar a estabelecer uma governança, qual que seria a dica que você daria? Você já falou sobre esperar o melhor momento, esperar um momento que seja amigável, né, para que todo mundo esteja ali. Eu vou puxar aqui a sua resposta, me lembrando do que eu fiz. Né? Quem puxou isso lá foi eu, né? Conversei com meu irmão. Meu irmão achou ótimo. Vamos fazer, né? Primeiro eu conheci o Dr. Luiz Gustavo. E aí, a gente conversando e tudo, ele comentou sobre governança, etc. Eu já pensava nisso superficialmente, mas me fez realmente refletir por causa dos momentos, etc. E depois, então, que eu estava querendo, quer dizer, alguém que está ouvindo esse podcast, né, ou está assistindo, que despertar o interesse, quer dizer, seja você mesmo a promover conversas no momento oportuno, né? Você não vai conversar sobre isso na hora de uma discussão. Você vai conversar com tudo bem, né? Para ter sucesso. Então, eu conversei com meu irmão sobre isso, né? Eu tive uma grata surpresa que ele achou ótimo, porque o intuito é deixar isso preservado, é organizar, né? Então, são pontos, assim, difíceis, como eu disse, são muitos pontos difíceis. Só citando aqui o que eu tive dificuldade, mais coisa, né, que eu achei difícil. Como sair da empresa? Como eu posso parar? Como tirar um de nós se um de nós não estiver performando bem? Né? O que fazer se um de nós cometer uma loucura, um devaneio e ficar endividado na pessoa física e isso começar a comprometer a pessoa jurídica? São assuntos extremamente complexos, né, que tem que se tratar, né? E então, lembrando que para o bem da empresa, para a preservação da empresa e da relação familiar. Por isso tem que ser numa hora que está tudo bem. Então eu puxei isso, eu conversei sobre isso. Meu irmão achou ótimo. Conversei com meu pai sobre isso. Aí precisei conversar algumas vezes. Ele achou ótimo desde a primeira vez, entendeu? Quis conversar com o Dr. Gustavo sozinho. Aí ele também volta e fala assim, não, eu quero fazer sim. Vamos fazer. Vai ser bom para nós, para nossa família, né? É bom. Então lembra, um ambiente propício, um momento adequado, a dica que eu dou comece a conversar sobre isso. Converse sobre isso, né? E pronto. Quando a gente começa, não tem um jeito de fazer diferente, tem que falar, né? Precisa conversar na hora certa. E aí, pronto, é um interesse comum e a gente desenvolve bem o assunto, né? Sobre o quando tem necessidade, né? Acho que uma empresa que está começando já a criar governanças muito complexas. Depende, não precisa. Até o Dr. Gustavo falou isso. Agora depende, se ela for pequena e ela já nasce com vários sócios, tem que ter uma governança. Se ela já nasce com 2 sócios, mas já no plano de negócio ela vai captar, ela vai abrir para outros sócios, então já nasce com uma governança certa, feita pelos 2, né? Deixa tudo pronto. Se é um negócio que já nasce para o mercado, já nasce com governança, né? Depende do plano de negócio, do tipo de negócio, do interesse dos sócios, que vai depender do que o mercado quer também daquele negócio, né? Se você vai abrir um negócio que você vai apresentar para o mercado, ele tem que estar de acordo com o que o mercado espera, tem que ter governança, seja ele pequeno, médio ou grande. Esse aspecto é importante porque a governança, ela abre mais portas para investidores. Exatamente. E eu, no conceito de investidor aqui, eu vou incluir qualquer tipo de financiador, até o banco. Quando você tem uma política de governança bem implantada e o banco percebe aquilo, ele tem mais segurança para te emprestar recurso e, eventualmente, vai calcular no seu negócio um risco mais baixo que resulta em um spread menor, em taxas mais baixas também, né? O investidor, a mesma coisa, o cara que você está buscando um sócio investidor, alguém para entrar na sua empresa ou
já sofisticando um pouco mais, chegou a hora de você fazer o IPO do seu negócio, vai colocar ela na bolsa. Quem vai botar dinheiro naquilo quer realmente saber quais são as regras do jogo, qual o nível de transparência eu, investidor, vou ter a respeito do que está sendo feito com o dinheiro que eu coloquei aí. Exatamente. Para ter mais confiabilidade nas informações também, né? Porque o processo da empresa, e você auditando então uma governança, então se não tem uma governança, você pode auditar a empresa. Mas se você tem uma governança, a auditoria fica muito mais confiável, mais sólida, porque as regras estão sendo cumpridas, isso traz muita segurança, né? Perfeito. Eu espero estar aqui daqui uns 20, 30 anos entrevistando as próximas gerações aí que vão ficar à frente da empresa, tal, para ter certeza de que realmente essa governança vai ser eficiente. Mas muito bom, parabéns aí pela iniciativa e por todo o trabalho que vocês têm feito aí em conjunto, os dois, né, para estabelecer essa governança. Tratando um pouquinho da Terraço aqui, né, que é o ramo de construção civil que é da maior empresa, eu sempre pergunto para os nossos convidados, Rafael, o que motiva eles a trabalhar naquele ramo, né? Eu sei que aí, além da Terraço, tem mais todo um arcabouço de empresas do grupo aí. Queria te perguntar o que te motiva a atuar com isso. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um trabalho árduo aí, que demanda bastante, né? Sim. O que me motiva, na verdade, eu não sou uma pessoa, você está perguntando para mim, né? Se você perguntar para meu pai, vai responder de um jeito, meu irmão de outro, você está perguntando uma coisa meio de sentimento, bem pessoal, assim, de impulso interno, né? Bom, o que me motiva nunca foi, um tipo de negócio específico, né? Foi desenvolver um negócio, né? E hoje eu sou apaixonado pelo que a gente faz, gosto muito do nosso mercado. Mas por quê? Porque é o mercado que eu estou nele e me desenvolvi. Não é algo que eu queria ser isso especificamente, né? Mas nós trabalhávamos, eram bem pequenininhos quando chegamos na empresa, eu e meu irmão. A empresa era muito pequena, né? Era bem pequenininha mesmo, né? Eu estou para te falar que ela era praticamente quase 1000 vezes menor do que ela é hoje, né? Então, mais ou menos 1000 vezes menor. Estou lembrando aqui, é isso, né? A gente começou a trabalhar, a desenvolver, né, a empresa, entendemos que era alguma coisa, não é uma coisa que eu sou empreendedor, né? Eu não sou uma pessoa apaixonada pelo tipo de serviço, né? Sempre fui empreendedor e então me apaixonei fazendo, é isso. Então nós fomos desenvolvendo a empresa, crescendo, e o mercado foi nos guiando também, e nós fomos tendo no dia a dia, no caminhar, no desenvolvimento da empresa, nós fomos escolhendo os nichos que a gente ia também, tendo oportunidades dadas por clientes, e fomos crescendo muito graças aos clientes também, que foram confiando nas nossas entregas e nos dando pequenas portas que foram se tornando grandes, onde a gente foi direcionando os nossos ramos, nossos segmentos dentro do nosso ecossistema aqui de prestação de serviço, de atendimento, que é infraestrutura de mineração e infraestrutura e superestrutura de ferrovia, basicamente isso, temos outros negócios, mas foi no transcorrer deste desenvolvimento da empresa que nós fomos nos apaixonando, escolhemos um segmento onde nós gostamos das pessoas, nós aprendemos a trabalhar e fomos tendo sucesso, e isto foi me motivando a construir uma empresa. Uma coisa também que para mim sempre foi muito bom, sempre foi ter um benchmark, né? Eu olhava uma empresa que eu admirava e ainda admiro, né? E tem outras que eu admiro, e eu falava, olha, eu já entendendo o segmento que a gente tinha escolhido, né? Eu focava, falei, olha, é aqui, né? Essa partezinha do ecossistema amplo que a gente tem aqui, de prestação de serviço, né, nesses mercados, aqui nós vamos aqui, né? Então também o benchmark me motivava, né? De entender que aqui dava para crescer e para ter sucesso, porque eu via gente tendo sucesso também,
Agora, é fácil? Não é fácil, né? Nada é fácil, então eu não vou ficar aqui falando que é difícil. Todo mundo fala que empreiteiro é chorão. Eu não vou ficar chorando aqui, porque tudo é difícil, tudo você precisa, né? Então, nós fomos nos apaixonando, nos desenvolvendo, nos tornamos especialistas no que fazemos e muito bons, e reconhecidamente uma excelente empresa. Entre as boas empresas, tem muitas outras boas também, não nos achamos que somos melhores, mas nós somos uma boa empresa nos segmentos em que atuamos. Temos entrega comprovada, temos tradição, né? Mas são muitas outras empresas boas que também nos inspiraram e nos ajudaram. E eu estou sempre observando, porque às vezes um concorrente está fazendo alguma coisa melhor que eu. E isso também me motiva. Eu quero melhorar, eu quero desenvolver, mas hoje eu já sei. Eu gosto disso, nós queremos isso, esse é o caminho, nós estamos aqui. E é nesse ecossistema que a gente trabalha. Que legal. Mas isso foi acontecendo lá atrás, depois definimos. E os impulsos vêm que aí sim, crescer, desenvolver, avançar e olhando os benchmarks, né, das outras empresas que, volto a falar, admiro demais, são muitas empresas ótimas nesse mercado, né, não é só a gente, né, até te corrigindo aí, você falando que a gente é líder, né, é uma maneira muito grata de falar, não somos líderes, somos entre as boas empresas, tem empresas muito boas, em determinadas fases tem melhores que a gente, em determinadas fases não, porque o nosso mercado é muito cheio de oscilações, e eu respeito todos eles, né, e admiro eles também muito, e busco neles, né, bastante. Eu observo o que eles estão fazendo, né, então às vezes eles estão criando uma estruturação de gestão, aí não estou falando de governança, mas mais eficiente, pronto, eu já estou observando, vou melhorar aqui, então isso faz parte, né, e a gente também agradece muito, né, a Deus por essas oportunidades todas que nos deu, e também ao mercado, aos clientes que foram confiando na gente. Então, muitas vezes um cliente me direcionou lá atrás, você quer uma oportunidade? Nós temos aqui uma deficiência aqui de fornecedores em ferrovia, vocês têm interesse de mexer com isso? Vocês aceitariam uma concorrência disso? A gente confia em vocês, nós podemos desenvolver vocês nesse setor aqui? Então, nós sim, vamos. Então pegamos um contrato desse tamanhozinho. E aí aprendemos a trabalhar, ficamos bons nisso, entendemos que era bom e fomos crescendo. Então os clientes também nos ajudam, não é verdade? Nem sempre, é muito difícil. Eu acho que isso acontece com o Dr. Gustavo, pessoas assim, desse tipo, né? Assim, dessa estirpe elevadíssima, que conseguem, e são poucas pessoas, e são poucas profissões que proporcionam isso. Mesmo, eu acho isso. Que você vai ser o que você quis lá desde trás. Na verdade, a vida vai te conduzindo, às vezes aí você encontra um caminho. Não é uma coisa assim, eu vou ser isso, nem sempre. No caminho, às vezes, você é conduzido, né, e você encontra um lugar, né? É muito comum as pessoas errarem, começarem... eu tenho um irmão que começou fazendo engenharia e terminou hoje um excepcional cirurgião, né, cardiovascular, mas ele achava que era uma coisa, e ao começar a fazer, não gostou. Foi num outro, completamente áreas exatas contra humanas, uma coisa completamente diferente. Rafael, né? Mas olha só, o que você está dizendo, né? A minha história não é diferente disso também, não. Eu fui levado pelas oportunidades que foram sendo criadas. Foram sendo criadas. Muitas dos clientes, muitas propiciadas também pelos clientes que me deram desafios de coisas que eu não conhecia e eu encarei e fui fazer aquilo. Você foi se desenvolvendo. E eu acho que isso é muito parte do segredo do sucesso de qualquer pessoa, é a pessoa que sabe enxergar uma oportunidade, se adaptar àquela oportunidade, porque aquela oportunidade às vezes não é algo que você sabe fazer, você não domina, não, mas você se adapta àquela oportunidade, encara e vai adiante, e com isso a gente vai mudando, moldando a nossa atuação profissional. E tem que saber mudar também, né? Tem que saber mudar. Porque tem uma hora que o mercado muda, e se a gente ficar igual, nós vamos, né? Por isso a gente tem que estar atento. E temos que ser moldáveis. Atualmente o mercado muda rápido. Toda hora ele muda de novo e de novo. Isso aí. É isso aí. Muito legal, muito interessante ver essa sua paixão pelo empreendedorismo e essa humildade também que você tem de entender que se tem alguma coisa em termos de gestão diferente no mercado, vou me adaptar, se tem uma oportunidade, vou me adaptar. Tenho certeza que isso aí é um elemento muito importante para todo o sucesso aí que a empresa tem tido. Isso aí. Doutor Luiz Gustavo, eu sei aí como advogada que a gente acaba se apaixonando pelos negócios dos nossos clientes. E que também
o fato de você atuar na construção de uma governança e tal é muito desafiador. Queria te perguntar o que te motiva também a atuar nesse setor, atuar com criação de governanças que exige aí muito jogo de cintura, exige uma habilidade muito grande, e como é que você tem visto isso crescendo no mercado? Yara, bom, sobre esse aspecto pessoal, o que eu mais gosto de fazer é enfrentar desafio. Não me traga um assunto simples, não me traga um negócio fácil, que obviamente a gente lida com isso também, tem que lidar, mas os grandes desafios é que me motivam. E a governança, como eu disse antes, como não existe o padrão de governança que tem que ser estabelecido, é sempre um desafio. E evitar ou dirimir conflitos é algo também que eu sempre tive uma habilidade para lidar com conflitos e tentar trazer o consenso entre as pessoas. Isso é algo inato, que um dom que Deus me deu de conseguir lidar, ver a solução onde está todo mundo vendo guerra, eu consigo às vezes achar um caminho do meio e tal. E a governança, implantar governanças em empresas me dá a oportunidade de fazer isso, que para mim é algo que flui facilmente dentro de mim, que me inspira, que me motiva, e eu tenho prazer em fazer. Já quanto ao mercado, eu vejo ainda que nós estamos muito distantes de termos uma grande massa de empresários conscientes da necessidade de se organizar as empresas para que elas se tornem perenes, para que aquele negócio, como eu disse a respeito de nós mesmos, apesar do empresário, apesar dos filhos dele, apesar dos genros, noras, apesar dos sócios que virão, o negócio vai se sustentar porque ele tem regras firmes que visam um objetivo de médio, longo prazo a ser alcançado independentemente de quem esteja ali. Então, no mercado, no Brasil, isso ainda, para mim, está engatinhando. Claro, quando a gente trata de empresas de porte enorme, com capital aberto, elas já estão muito mais avançadas, mas mesmo as empresas que estão listadas ali na B3 hoje, elas têm níveis de governança diferentes, nível 1, nível 2, nível 3, ou estão já enquadrados num novo mercado que tem um nível mais elevado de governança, né? Então, mesmo essas empresas estão em níveis diferentes de governança. As que não estão ali, que não estão obrigadas a ter algum nível de governança já implantado e que buscam isso, infelizmente é uma minoria. Nós temos tido a grata surpresa de sermos procurados com muita frequência para implantar isso, mas mesmo se a gente pegar só o universo da nossa carteira de clientes, olhando para aquele universo, é uma minoria que tem essa percepção do quanto é valoroso, do quanto é bom para a empresa se implantar uma boa governança. Então, eu acho que há um espaço ainda enorme no mercado para isso. É um negócio que já começou, ainda timidamente, para um grupo seleto de empresários mais visionários, como o Rafael, que enxerga um negócio para o futuro, para frente, e que toma essa iniciativa de fazer. Mas é um caminho sem volta. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar obrigatório para qualquer empresa que queira se manter no mercado. Um outro ponto é que empresas, por exemplo, nossos clientes, que têm um nível de governança superior ao nosso, hoje tem, a gente vai evoluindo aí, e aí sim uma governança estruturada, não apenas uma governança interna e etc. E nós estamos cada vez nos estruturando mais na nossa empresa e trazendo uma governança realmente moderna, mas é um desenvolvimento, né? Eu vejo nossos clientes que são enormes, né? As grandes mineradoras, as grandes companhias de ferrovia e etc., as grandes empresas que nós trabalhamos para elas,
empresas multinacionais, etc., elas hoje começaram recentemente este ano, nós tivemos algumas surpresas positivas, claro, nesse ponto de que elas estão valorizando a governança. Ou seja, se você tem um nível tal de governança, você vai ter um benefício numa concorrência aqui, não para você benefício da concorrência, eu me expressei mal, mas você vai ter um benefício num processo e vai te gerar mais competitividade que quem não tem. Ou seja, você está trabalhando para mim, então, para essa empresa, eu, você e Dr. Luiz Gustavo, tá? Yara, Rafael, Luiz Gustavo, cada uma empresa prestando serviço para a empresa X. Essa empresa X fala assim, ó, quem tem este nível aqui vai ter mais facilidade nesse processo aqui. Vai ser mais rápido e tal. Se acontecer, todo mundo vai ter que ter governança. Porque eles estão começando a puxar a governança. Né? Isso eles estão fazendo com a ESG, isso eles estão fazendo, que é governança, né? Também. Então, eles faziam muito com o social, agora começaram a puxar a governança corporativa. E isso está bem interessante. Este ano, a gente vê movimentos, a gente tem participado de congressos fortes das grandes empresas, dos grandes players internacionais do mercado, valorizando a governança e o social, né? E aí começa a puxar. E aí começa a puxar. Se você está nesse nível aqui, você vai poder fazer isso aqui, e aí isso vai reduzir seus custos, vai te dar mais agilidade. Por quê? Porque nós confiamos em você, porque comprovadamente você está num nível tal de governança. Ou seja, a valorização da governança pelos nossos clientes não era explícita e nem gerava valor, que eu digo. E hoje ela começa a gerar valor e ela está já sendo sinalizada claramente. Ou seja, o mercado já mudou. Esse ano mudou. E aí, quando um começa, o outro começa, pronto. A gente já vê um movimento do mercado puxar. Quem quer trabalhar para nós vai ter que se adequar e vai ter que ter uma governança excelente, né? Indo aqui para ficar parecido com a gente. Hoje, o que a gente vê no mercado? Hoje, eu vou dar um exemplo de pessoas. Nós temos que preocupar com as pessoas que trabalham conosco, nós temos uma diretoria de pessoas e uma série de programas e valorizamos as pessoas, isso é um pilar que nós temos, né, nos nossos valores dentro da Terraço. E isso faz parte da nossa governança, ok? Da nossa estrutura, né, de governança da empresa. Tudo bem, mas veja bem, o que nós temos que fazer? O que eles estão fazendo conosco? Eles querem, então, uma empresa que trabalha para eles, que tenha preocupação com pessoas. Quem não tem, não trabalha mais. Então, se eu tenho, agora o que eles começam a exigir que eu faça? Que eu também preocupe com os meus fornecedores e parceiros, se eles também têm. Ou seja, a cadeia de mercado inteira está tendo que subir o nível de governança. Ou seja, isso daí já não tem jeito de escapar. Ou para de trabalhar, ou vai trabalhar num outro viés, né, dentro desse mercado, mas quer trabalhar para as grandes empresas, quer trabalhar para os grandes players, quer ser uma excelente empresa, quer crescer hoje você tem que preocupar com o seu nível de governança. E tanto você querendo ou não, seus clientes querem isso. E a gente precisa também cuidar. E nós estamos fazendo esse trabalho. Não é fácil. Você imagina uma empresa de ônibus que aluga ônibus para nós temos que ver como que ele está cuidando das pessoas lá. Veja isso. O nível de processo de governança que as coisas estão hoje. E se a gente não vai aqui, então essa empresa, você não tem isso, beleza, vamos contratar outra, tchau, põe outra. Muda os contratos, faz assim, não tem problema. Às vezes isso não tem custo e às vezes o mercado paga mais caro, não porque isso dá lucro, não, hoje já é obrigatório. Então eu não quero mais um fornecedor que não está preocupado com pessoas. Porque esse fornecedor, tanto trabalhando para mim, atendendo o meu cliente, ele pode me causar um dano enorme se ele tiver um problema num processo aqui que tem a ver com pessoas, por exemplo. Então, o mercado hoje está puxando, e quem não fizer... olha que coisa interessante que o Rafael está dizendo. Começou um player grande aqui implantando a sua própria governança. Isso. Depois ele passou a exigir que
a empresa que contrata com ele tenha também uma governança. E agora? Agora passou a exigir que a empresa exija dos meus parceiros e fornecedores. Que os seus parceiros tenham isso. Daqui uns dias, você vai começar a exigir que esses exijam também dos outros. E aí vai fazendo essa cascata. Vai puxando. Ou seja, quem não começar a fazer... vai ficar fora do jogo. Vai ficar fora. Governança é muito mais do que um acordo de acionistas. É claro. Isso é o início da estruturação profissional de uma empresa, né? Ou uma parte, das partes iniciais, né? Mas e nós encontramos aqui na Xenu também apoio para trabalhar com isso. Me lembro que procurei o Dr. Gustavo muito para desenvolver, por exemplo, diretoria de pessoas, e ele tem um time, né? Vocês têm um time excelente e que nos prestaram um bom serviço. Ou seja, quando a gente fala de governança, é algo muito amplo e a gente precisa encarar isso aí, né? Com certeza. Precisamos encarar, né? E precisamos fazer. E precisamos desenvolver a empresa e trabalhar as pessoas para que elas também aprendam, porque hoje o mercado já definiu isso, né? Nós não temos escolha também. É importante deixar claro, não tem escolha. Ou muda de setor, ou muda de segmento, ou vai para outro mercado, ou vai fazer outra coisa, que em breve também vai começar a passar por isso, né? Mas no nosso mercado hoje não tem jeito mais, caminho sem volta. Com certeza. É isso aí. Rafael, Dr. Luiz Gustavo, foi um grande prazer recebê-los aqui. Eu tenho certeza que quem está escutando a gente teve uma aula aí de como fazer, ideias, vários insights. Então, agradeço muito novamente ter aceito o convite, vindo aqui compartilhar um pouquinho de todo esse conhecimento de vocês conosco. Obrigado, então, foi um grande prazer entrevistar vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado, Yara. Mais uma vez, prazer ter esse bate-papo com você e com o Rafael aqui. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.